Eu vou simplesmente partilhar com vocês um escrito, né, que eu fiz justamente com essa temática, né, a teologia em Paul Ricoeur, mas o tema específico foi a experiência de Deus em Paul Ricoeur, que na verdade é a teologia em Paul Ricoeur. E também nesse ano que nós estamos comemorando, né, os seus, completaria hoje, esse ano, 110 anos, né, então um ano que todos aqueles que trabalham em Ricoeur, estamos no ano festivo, né, nos seus 110 anos, né, vários congressos, conferências, né, publicações em homenagem ao Paul Ricoeur. Então, acho que é um momento também oportuno para esses diversos cortes epistemológicos em homenagem ao Paul Ricoeur. Então, para mim, essa temática é fundamental. Eu tive também a oportunidade de fazer, né, o estudo sobre essa questão, pesquisando em vários lugares, onde Paul Ricoeur foi professor na Bélgica, onde ele especificamente trabalhou esses temas, o tema da revelação, que é tão decisivo para ele, né, foi decisivo essa perspectiva na sua vida. Nós sabemos que o Paul Ricoeur ele tem uma tradição, vem de uma tradição de fé protestante, né, fez uma experiência profunda da mensagem cristã. Para ele, essa questão da escuta do outro é fundamental, do totalmente outro. Então, essas questões estão ali como pano de fundo, como base do seu pensamento. Confronta também desde cedo o problema do mal, a questão da dor humana. Então, tudo isso vai constituindo essa base do seu pensamento. Nós também temos que considerar que os seus primeiros trabalhos, né, referem-se aos filósofos Gabriel Marcel, que tem uma importância decisiva, o Karl Jasper, e ali também uma questão decisiva no seu pensamento e que vai ter uma influência muito grande. Nós vamos perceber também dentro dessa perspectiva da experiência de Ricoeur na questão de Deus e na questão teológica, o pensamento de Kierkegaard, a questão do existencialismo cristão e a forma do seu pensar. A fenomenologia simbólica é decisiva, a semântica da linguagem e a questão da hermenêutica, né, que ele vai chamar o esforço de dar uma interpretação da fé sempre mais adequada à necessidade das dúvidas e às inspirações do homem moderno. Então vejo que para ele isso vai ser sempre decisivo do ponto de vista dessa própria interpretação. E o que ele vai denominar, e para mim acho que isso é uma questão muito importante na forma dele pensar, e quando ele traz essa perspectiva na sua hermenêutica, principalmente da Sagrada Escritura, né, ele vai dizer, é uma interpretação de si no espelho das palavras. Olha que categoria fantástica, né, quando a gente diz ler, né, as Sagradas Escrituras, ler no espelho das palavras. Dando já vida ao texto, mas colocando dentro dessa perspectiva que nós podemos nos compreender diante desse espelho das palavras. Ele nunca negou, né, a sua fé, a convicção da sua fé, afirma sem rodeios que é um cristão de confissão protestante, né, mas mantém a distância necessária entre a sua fé e a abordagem filosófica, mas prefere definir-se como alguém que professa ou professara um cristianismo de um filósofo. A sua hermenêutica teológica, nós podemos assim defini-la, encontra-se dentro de uma estrutura de uma palavra instauradora de liberdade, o que significa, né, que ele encontra-se diante de uma realidade que nós podemos dizer que anima o coração humano quando se trata da obediência e da autonomia de um sujeito convocado. Ele tem essa convicção e vai colocar bem dentro dessa lógica que é importante ter essa consciência de que é um sujeito convocado. Nesse sentido, ele considera que a Bíblia, né, não foi escrita por uma linguagem especulativa, mas uma linguagem literária que fala sobre Deus.
Então vejam aqui, é interessante esse primeiro detalhe, né? Não é qualquer tipo de linguagem, não é uma linguagem especulativa, mas uma linguagem literária que fala sobre Deus, que ela não discorre abstratamente sobre Deus, mas narra os efeitos de Deus nessa aventura humana. Ele usa muito esse termo, né, na aventura humana, na carne da história. E esses textos bíblicos são instrumentos, né, na qual sua hermenêutica, ele vai dizer, é capaz de decifrar a ação de Deus em um Deus que se deixa narrar. Deus se deixa narrar. Um aspecto totalmente quenótico de Deus, né? Um Deus que se deixa narrar, um Deus que entra nessa narrativa, né? Um Deus que se deixa narrar é um Deus que entra nessa narrativa, nessa forma a qual o homem pode narrar. Então, por isso, um Deus bíblico é um Deus narrado, e o conjunto das narrações e dos seus feitos constitui uma sinfonia narrativa em que Deus se manifesta como amor. Essa constituição narrativa, essa sinfonia, podemos dizer que esse Deus que se deixa narrar, essa narrativa, essa sinfonia narrativa, é um Deus que se apresenta, né, nessa forma sinfônica, né? E como para ele vai ser decisiva essa ideia de revelação, nós podemos dizer que o Deus revelado é um Deus sinfônico, né? Porque para o Riquet a textualidade vai ser fundamental, né? Ele vai falar das múltiplas vozes que dizem Deus, né? Os gêneros literários. Então, se são múltiplas vozes, essas múltiplas vozes dizem Deus, né? Dos gêneros literários. Então, se são múltiplas vozes, essas múltiplas vozes formam uma sintonia, né? Uma sinfonia. Então esse Deus é sinfônico. Essa sinfonia, essa revelação é uma revelação sinfônica de Deus. É um Deus que se revela nessa grande sinfonia, a polissemia, né, e a sinfonia como critério decisivo dessa revelação de Deus. Então ele fala de uma experiência de Deus, né, e essa experiência nele significa que num primeiro momento o nosso entendimento, né, deve aproximar-se dessa estética do texto. Interessante, né? Ou seja, um ato de leitura que passa pela essa ênfase narrativa, né? Ou seja, né, e quando se passa por essa ênfase narrativa, aí que se dá esse processo do compreender-se, né? Compreender-se no espelho das palavras. Isso vem lá já dentro desse processo até da patrística, né, do São Gregório Magno, que diz, né, compreender-se no espelho das palavras, compreender-se diante do texto, né, e é compreender-se, Kierkegaard vai dizer isso, né, compreender-se diante do texto é compreender-se diante de Deus. Então a gente vai percebendo esse jogo, né, dos pensamentos, e a gente vai percebendo como Riquet vai trazendo toda ele usa muito essa expressão, essa contaminação solidária, né? Eu diria essa contaminação solidária desses diversos pensamentos, diversos pensadores, tal como ele vai trazendo essa síntese, né, na sua forma de pensar, no seu pensamento bem articulado. No pensar a Bíblia, né, ele vai advogar uma poética da leitura, e aqui é interessante, a poética da leitura, né, e essa poética da leitura que vai dar essa dimensão, né, da refiguração daquele que lê, a refiguração daquele que está diante do texto, né. Ele mesmo vai trazer essa ideia, né, afirma que o direito de releituras ampliadas e renovadoras, né, como uma espécie, né, de poética da nomeação de Deus, né, poética que nomeia Deus. Isso é interessante, né, porque Deus, nessa poética de Deus, eu lembro muito aqui a proximidade no pensamento de Hahnemann. Hahnemann vai dizer que a poética de Deus é o verbo, né? O verbo, Deus quando toca o verbo humano, Deus faz do verbo a poética é o verbo tocado, o verbo divino que toca o verbo humano, né? A poética de Deus, a poetisa, Deus se faz poética, né?
Então essa é a poética de Deus. O Ricoeur vai dizer que a poética de Deus é o verbo, é o Cristo, né, o Filho. Então é o verbo, né, essa poética de Deus. Então aqui nós encontramos bem essa dimensão, a poética da nomeação de Deus, né. Esta é a poética de Deus, né. A poética de Deus está nessa nomeação de Deus. Por outro lado, né, ele recorda, né, como Schleiermacher, né, que a consciência religiosa, né, repousa sobre um sentimento de uma dependência absoluta. E isso vai ser central para o pensamento do Paul Ricoeur, né. Há uma dependência absoluta do ponto de vista da consciência religiosa, né. E o que seria então essa dependência absoluta, né? Ou seja, diante dessa consciência religiosa na qual se depara o ser humano. Então esse sentimento compreendido como atitude fundamental, né? Então, é interessante essa lógica. Ora, se a dependência absoluta é uma atitude fundamental, ela está na lógica de uma liberdade fundamental e na lógica de uma opção fundamental. Mas essa lógica, né, de uma atitude fundamental, de um sentimento fundamental, de uma liberdade fundamental, é ela que vai ser levada a um horizonte de uma linguagem. E que linguagem? A prece. É aí que surge a prece. E a prece como voz, né, uma das vozes. Daí a questão da sinfonia. Daí a questão das múltiplas vozes, né. A prece é uma das vozes. Por isso essa linguagem é polifônica, ela cria essa sinfonia, né? Ela é polifônica na medida em que se compreende, né, essa realidade, né, da lamentação, do louvor, da súplica. Então, passando pela prece. Então, o homem chega a essa dimensão da prece, né? Então, nas suas palavras, ele diz: a prece vira-se ativamente, né, para o outro, né? Interessante, né? A escuta do outro agora para o outro, né? A forma de dirigir-se ao outro. O outro pela qual a consciência é afetada no plano do sentimento. A dependência absoluta nos leva à prece, né? Nos leva ao outro, essa consciência que é afetada no plano do sentimento. Ele diz: em contrapartida, esse outro que afeta é percebido como fonte do chamado a qual a prece responde. Então essa lógica para ele, por isso que no começo a gente dizia, para ele é fundamental, ele vai dizer, é uma questão de chamado, né, ele vai dizer, né, é um chamado, e por isso ele coloca, agora tem uma resposta, né, não é pergunta e resposta, mas é chamado, então um chamado a qual então tem uma resposta, né. Então, por isso, o que é o homem? O homem é um sujeito convocado. Essa expressão dele é fantástica, né? O ser humano é um sujeito convocado, né? Então ele deixa muito claro que a sua preocupação, né, não é de fazer uma leitura dogmática dos textos bíblicos, né? Então para ele é uma diferença decisiva entre uma atitude crítica, e isso vai ser importante ser feito, e a atitude decisiva de quem lê esses textos bíblicos. Para ele a abordagem filosófica é sempre crítica em relação aos textos bíblicos, Então essa criticidade é necessária, mas a abordagem religiosa é uma abordagem de adesão. Por isso, crítica e convicção. É famoso livro, né? Então, veja, do ponto de vista filosófico, a crítica. Do ponto de vista teológico, do ponto de vista, né, ou seja, do ponto de vista religioso, a adesão. Sujeito convocado, a adesão. Então, uma adesão a uma palavra, né? Por isso o sujeito, né, ouvinte, né, a uma palavra que é anterior a mim, é maior que o próprio indivíduo. Há uma palavra que me precede. Ele vai dizer, há sempre uma palavra que é anterior a mim. Ela me precede. Então, se essa palavra é anterior a mim, se essa palavra me precede, essa palavra, né, só me resta uma atitude, o silêncio, né? E por isso, então, a escuta. Uma palavra que é anterior a mim, essa anterioridade da palavra. Então, essa palavra que me precede, essa palavra que é anterior a mim, essa palavra é ela que vai me levar também a essa atitude, né, de uma total e plena liberdade, né. Então, no coração da reflexão hermenêutica de Ricoeur, né,
Em relação a esses textos sagrados, aqui, para ele, a comunidade ela se torna confessante, né, em última instância, a essa realidade desses textos, né, que, quando eu confesso, esses textos já me antecederam nessa confissão, né, no sentido de que esses textos professam a minha fé. Eles antecedem também essa fé na qual eu professo. Então é interessante dentro dessa lógica que Paul Ricoeur vai colocar. Então, dentro dessa, claro, fiz aqui uma rápida introdução para a gente entender. Agora ele vai dizer assim, dentro de uma, eu gosto muito dessa expressão dele, ele diz assim, mas eu sou um filósofo, olha que interessante, eu sou um filósofo de profunda inquietações teológicas. E isso lá no livro dele, né, Crítica e Convicções, na entrevista que ele dá a François e Lani, ele vai dizer, né, ele afirma, né, o filósofo é o que anima o aprendiz ser, né, ou seja, que ser o filósofo é o que anima o aprendiz de teólogo que em mim se agita. É muito legal, né, ou seja, ser o filósofo é o que anima o aprendiz de teólogo que em mim se agita, né? Então, mas confessa, né, não misturo gêneros, os gêneros, mas o que se agita dentro de mim e o que me anima a ser filósofo é o teólogo que se agita dentro de mim, né? Então, há um teólogo que se agita dentro de mim. Então, aqui me parece bastante interessante essa lógica, né, dentro do seu pensamento, né? Então, vejam, né, isso é muito claro para ele, né? Então, para ele, essa realidade está muito clara, né? Então, a fé no Deus bíblico, em Ricoeur, para ele, não pertence aos pressupostos de suas investigações filosóficas, né? Isso porque ela não tem um estatuto filosófico, né? A sua escolha pertence ao seu antigo pacto, em virtude do qual as fontes não filosóficas de suas investigações não seriam misturadas. Então, ele procura não misturar os gêneros, mas, né, confessa, ao aproximar-se dos textos bíblicos, que está muito mais perto. E aí que é interessante a pergunta de vocês, né? Ele confessa aqui que está muito mais perto, quando se aproxima desses textos, né, do falecido amigo. Então, aí ele diz, porque eu me aproximei do meu amigo Pierre de Nevers, que caracteriza a sua filosofia protestante como filosofia sem absoluto. Aí é aqui que ele vai dizer, aqui eu me aproximei desse meu amigo, da sua filosofia protestante, filosofia sem absoluto. Isso na sua obra de 1900, quer dizer, isso aí foi depois publicado em 96, né? Ele vai dizer, nesse pacto, né, Ricoeur, ele diz que nunca se silenciou sobre os pressupostos de suas investigações filosóficas, não se silenciou o interesse pelos textos bíblicos. Pelo contrário, os compreendeu como chave de interpretação de sua filosofia, que não hesitou na esteira da filosofia do seu amigo, essa filosofia sem absoluto. Não se trata de uma filosofia divina, mas sim de uma filosofia livre e responsável diante de Deus. Então aí ele se sente muito livre, né, dessa filosofia. Uma filosofia em que Deus não é mais o objeto supremo da filosofia, mas onde ele está implicado a título de polo de chamado e de resposta do próprio ato filosófico. Veja bem que aí a gente entende a ideia lá de sujeito convocado, né? Não se trata de uma filosofia divina, mas sim de uma filosofia livre e responsável diante de Deus. Uma filosofia em que Deus não é mais objeto supremo, mas onde ele está implicado a título de polo, chamado e de resposta do próprio ato filosófico. Por outro lado, Ricoeur deixa claro que, para ele, a teologia incide sobre as relações de inteligibilidade no elemento do testemunho. É uma lógica da interpretação cristológica dos acontecimentos da salvação. Ao dizer isso, diz Ricoeur,
pertenço no fundo, olha como ele se aproxima da questão teológica, pertenço no fundo, diz Riquet, pertenço no fundo anselmiano e bartiano, Bart e Santo Anselmo. A teologia é um intellectus fides, vai na definição de teologia. Ao assumir esse caminho, fica claro que Riquet assume a teologia como tal ela é, fides quare intellectus, a fé que busca a sua inteligência. Por isso, ele tem o seu artigo, fides quares intellectus e seus antecedentes bíblicos. Ou seja, a teologia como inteligência do objeto da fé, a partir dos antecedentes bíblicos. Ele escreve, ele tem esse artigo justamente sobre isso. Então, nessa perspectiva, nesse artigo, sugere que o fazer teologia, aí ele mesmo falando, ele sugere que fazer teologia, o fazer teológico, deve encadear-se diretamente com a fé bíblica. Sabemos bem que a Sagrada Escritura é a alma da teologia. Então, ele sugere diretamente que a fé bíblica, ou seja, o fazer teológico, deve encadear-se diretamente com a fé bíblica. Uma vez que a tradição judaico-cristã pede ao ouvinte uma assunção imaginativa e simpática, aqui é interessante o fato, a imaginação, a imaginação como critério de teologia, a imaginação na questão epistemológica, a epistemologia, dentro da epistemologia teológica, a imaginação. Como compreender a imaginação na epistemologia? Então, o ouvinte, essa questão imaginativa, compatível com o suspense do engajamento da fé, acolher imaginativamente a revelação, acolher, ou seja, como que a imaginação é uma questão epistemológica na própria questão da teologia. Então, nesses termos, ao referir-se ao movimento interno da teologia, e colocando em evidência a questão do fides quare intellectus, ou seja, a fé que busca a inteligência, ele realiza sistematicamente uma releitura do argumento de Santo Anselmo sobre as provas da existência de Deus. Se Anselmo construíra uma reflexão sobre a existência de Deus que obedece somente à via da razão, Riquet encadeia as provas da existência de Deus diretamente com a fé bíblica, que o nomeia polifonicamente. E aí está interessante, porque para Riquet, se ele traz a questão da Sagrada Escritura da Bíblia como critério decisivo, como que se apresenta o Deus bíblico? Ele é polifônico, porque a sua revelação é sinfônica, as múltiplas vozes que dizem Deus, ou seja, os gêneros literários, ou seja, são múltiplas vozes, são narrativas, ou seja, cada uma delas dizem Deus da sua forma. Então, múltiplas vozes. Essas múltiplas vozes criam a sinfonia, um Deus sinfônico, porque o Deus bíblico é polifônico, a polifonia. Então, aqui tem um critério que para ele é decisivo. Então, sendo assim, em termos riquerianos, quando se entra no campo das significações delimitadas pelas Escrituras, colhe-se uma nomeação predicativa de Deus, onde emergem indizivelmente o ético e o narrativo. Por isso podemos até dizer que a dimensão ética da revelação, porque daí surge a questão indizivelmente do ético e do narrativo. O núcleo da nomeação de Deus se dá no seu auto-apresentar-se na carne da história, porque é um Deus que se apresenta na carne da história. A teologia nasce do narrativo. A teologia nasce da narrativa. Se narra essa ação de Deus. Narra-se a experiência que se faz de Deus. Por isso ele recorda o texto do Levítico 18, 5, 21. Eu sou Yahvé, teu Deus. Essa narrativa, narra-se um Deus que se apresenta. É um Deus que se apresenta, um Deus que se dá, um Deus que se apresenta. Eu sou teu Deus. Riquet ressalta que esta forma de revelar-se de Deus abre a fórmula a um primeiro processo da explicação da ontofonia de Deus. Ou seja, sua auto-apresentação que se dá por meio da linguagem. Olha que bonito, gente.
Um Deus que se dá por meio da linguagem. É uma questão de ontofonia. Deus que entra na linguagem. É um Deus que se dá por meio da linguagem. Uma vez que a palavra ela prevalece sobre a questão do luminoso. Então, nessa perspectiva, né, podemos dizer, né, que vale a pena recordar que um dos textos de Ricoeur, esse jogo semântico da apresentação, ele recorda o Êxodo 3:14, né, que relata esse acontecimento fundador da nossa fé, que é a apresentação histórica de Deus, né? O verbo que vem à tona é o ser com. O ser com é um Deus da relação, devido ao nível descritivo histórico de Deus, né? Ou seja, é o Deus que se apresenta na lei e na gratuidade. Eu sou teu Deus, né? O Deus que está contigo, né? Qual é o nome de Deus? Eu sou com, né? Como é que chama o teu Deus? Diga ao povo que eu sou com, né? É o Deus que é relação, estou em relação com. Então, aqui me parece algo, até assim, usando uma palavra apaixonante, né, apaixonada, né, é bonito a gente dizer assim, olha que fantástico, né, gente, Deus que se apresenta, eu sou um Deus da relação, eu sou um Deus com, eu sou um Deus que está com, né, então, não é uma metafísica dizer, é o ser, né, eu sou ser com, né. Então, por isso que o Ricoeur vai dizer aquela famosa expressão, há mais sentido na palavra Deus do que na palavra ser, né? Há mais sentido na palavra Deus do que na palavra ser. Por isso, de uma ontologia a uma teologia da história. Ou seja, de uma ontoteologia para uma teologia da história. Quebra essa dimensão de uma ontoteologia para uma teologia da história. Então, o que Ricoeur está fazendo? Ele está dizendo, olha, aqui nós temos um critério decisivo, né? Qual é o Deus que se apresenta na Sagrada Escritura? Que Deus que está aqui? São narrativas. Mas o que se narra? Se narra experiências. Então, como é que esse Deus... Aí a pergunta, né? Como é que esse Deus entra... Antes de Deus entrar nos textos, Deus entrou na história. São narrativas de um Deus que adentrou numa aventura humana. É um Deus na carne da história. É um Deus na aventura desse ser humano. É um Deus que se apresenta como um Deus que é, um Deus que está em relação. Eu estou em relação, eu sou com. É um Deus em relação. É um Deus da relação. Então ele se interroga sobre esse jogo de encontro entre o pensamento ontológico hebraico e o pensamento ontológico grego, mostrando a diferença, né? Uma vez que há uma distância entre eu sou com hebraico e o ser grego, colocando em evidência eu sou com hebraico, na diferença do ser grego. Inicia aqui a desconstrução, aí me lembra bem Derrida, né? Desconstruir para construir. Então inicia aqui a desconstrução da ontoteologia para apropriar-se, isso é próprio Ricoeur, né? Distanciar para aproximar, desconstruir para construir. Então, desconstruir, né, a desconstrução da ontoteologia para apropriar-se de uma teologia histórica fundamentada nas tradições. O fato que Moisés tenha mandado dizer aos hebreus que me enviou, eu sou o Deus da relação, o Deus que é relação, me enviou. Muda tudo, né? Muda tudo. O Deus que quer estabelecer relação. Muda tudo, né? Não é o Deus do individualismo, né? Não é o Deus que cada um por si, Deus e por todos. É o Deus da relação. Deus que quer estabelecer relação contigo. Esse me enviou, né? Então a segunda palavra é me enviou, envia, né? Convoca, né? É o Deus que convoca. Como afirma o seu companheiro de interpretação bíblica, o André Lacocque, assinala que no acontecimento do reconhecimento do tetragrama sagrado, Yahvé, Javé, enfim, depende da interpretação bíblica, ele mesmo é o sujeito e não o objeto.
O sujeito é Deus. Eu sou aquele que sou, atua como paradigma textual na compreensão da automanifestação de Deus na história do Antigo Testamento. Então, para Ricoeur, a ideia da revelação de Deus, que emana da experiência do Êxodo, não é a revelação de um nome. Deus não revela um nome. Deus revela uma existência. Eu sou em relação. Mais do que a revelação de um nome, é uma revelação de uma existência. Então, a categoria, né, o que é categórico para o Ricoeur, é que existe uma contribuição propriamente hebraica para a compreensão do ser. Sendo assim, a afirmação da existência de Deus, que se encontra no interior do homem, tem sido experimentado, segundo ele, a prioristicamente, nesse quadro da nossa aventura, da aventura humana. Por isso, se pode intuir que também, para ele, a revelação de Deus é, antes de tudo, uma resposta ao sofrimento humano. Por isso, cada tipo de discurso, né, cada tipo de gênero literário, que ele vai chamar de discurso, obedece a um estilo de linguagem onde Deus se deixa designar. Porque eu sou o que sou. Então, da experiência, né, sinaítica, ele autoriza uma ontologia positiva capaz de coroar a nomeação narrativa de Deus a outras formas de sua nomeação. Protege o segredo de Deus para si de Deus, o segredo que autoriza o homem nomear Deus. Né? Então, essa forma, né, que nós temos. Então, o que nós podemos fazer? Nomear Deus. Nós só podemos nomear Deus a partir da experiência que nós fazemos de Deus. Nomear Deus a partir da experiência. Nomear Deus. E aqui, nomear poeticamente. Né? Nomear poeticamente. Bom, o tempo urge, né? Um segundo ponto, acho que não consegui nenhum texto, né? Mas um outro ponto que eu acho que é bacana ser trabalhado, a gente diz assim, é o incremento mutual entre a experiência de Deus e o amor. Um aspecto da teologia do amor do Ricoeur. Né? Para o Ricoeur, essa alta apresentação de Deus como ser com, ser em relação, da experiência exodal, aproxima-se efetivamente da expressão querigmática de João, Deus é amor. O que ele faz? Ele pega lá o texto do Êxodo, né, o Êxodo 3:15 e 14, desculpa, e vai trazer e aproximar-se da expressão querigmática de João, né, e vai colocar os dois juntos, né, para fazer uma análise ali. Né. A fórmula do Shema hebraico, né, também do Escute Israel. Aproxima essas duas proposições, né, aproximando elas, né, aproximar essas duas proposições, significa reconhecer uma continuidade teológica que nos permite falar de Deus enquanto amor. Isso porque a expressão junina, Deus é amor, implica compreender Deus como amor e o amor como Deus. Essa é a expressão do Ricoeur. Olha que interessante, ele diz assim, ó, compreender Deus como amor e o amor como Deus. Compreender Deus com amor e o amor como Deus. A experiência de Deus a experiência de Israel com o seu Deus exige também exclusividade do amor de ambos os lados. Deus se manifesta como amor exclusivo e Israel responde com sua atitude de escuta. Então, nesse contexto, numa perspectiva de uma hermenêutica do amor, o incremento do amor entre Deus, né, o incremento mutual entre Deus e o amor legitima a alta apresentação de Deus na história que marca de um Deus que se deixa narrar em uma história de amor. Essa história é marcada por uma história de amor. É um Deus que ama. Por isso aí, Deus amoroso. É um Deus amoroso. É uma história de amor. Uma história de amor.
Por isso, podemos falar de uma experiência de Deus, de amor, e uma hermenêutica do amor, uma hermenêutica da compaixão. Por isso, para Riquet, o amor, né, constitui o fenômeno eminente de sua hermenêutica teológica para a compreensão de Deus. Porque fazemos a experiência de uma palavra que é amor. E aqui me parece algo assim fundamental, né? Porque vejam uma questão que me parece assim muito pertinente, né? Como que nós podemos pensar Deus, né, frente ao mal? Como nós podemos pensar Deus diante de todas as categorias que o ser humano e o homem atual nós perguntamos por Deus, né? Foi a Daniela que fez o trabalho sobre a violência, né? Foi isso? Então, como pensar Deus, né, diante dessas realidades, né? A grande pergunta, né? Como pensar Deus e o homem depois de Auschwitz, né? A grande questão do mal absoluto e efetivo, né? Como nós podemos colocar essa questão, né? E aqui o Riquet vai mexer justamente com isso. E vejam qual que é a questão central para o Riquet. Ele vai dizer aqui, né, que permanece ativa a pergunta de como pensar o homem e Deus depois dessa tragédia, depois dessa barbárie, né, do século XX, né, depois que o homem fez essa demonstração do mal absoluto e efetivo, né? Ou seja, o Riquet diz, o Antigo Testamento no seu conjunto contém o paradoxo do confronto entre o persistir da solicitude de Deus e a recorrência do homem. O Novo Testamento, a figura que aparece é a do servo sofredor, que cancela definitivamente a imagem de um Deus onipotente. Ou seja, não dá mais para a gente falar ou pensar a imagem de um Deus onipotente. Ela não dá conta. Ela não é suficiente do ponto de vista da linguagem e do ponto de vista da imagem. Ou seja, como é que nós podemos dizer isso? A imagem de um Deus onipotente. A última palavra é o amor. Por quê? Só o amor é capaz de ir até as últimas consequências em favor do outro. Quando se pensa a dimensão cristológica do amor, adentra-se no horizonte da gratuidade, onde tudo é consequência e liberdade plena. É a liberdade fundamental. É a liberdade incondicional. É a opção fundamental. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou livremente. Dirigindo essa realidade do amor, com o instrumento que é a hermenêutica fenomenológica de Riquet, compreende, né, o mundo, os outros e a si mesmo, em um amor que não é extorquido, mas ofertado. Por isso que ele vai dizer, ele apela para a questão do ágape bíblico, com o seu ímpeto de uma economia da dádiva que move a fé, que nomeia Deus. Então, nesse sentido, para Riquet, a experiência de Deus insere-se na poética do ágape. E aqui está a resposta, talvez. Ele diz, e se essa poética do ágape, cuja figura do servo sofredor, ou do Cordeiro de Deus, se apresenta totalmente contrária à ideia de um bode expiatório. Porque para Riquet, a figura de Jesus, no mistério de sua paixão e morte, a passagem pelo Getsêmani, atesta concomitantemente a solus ipse existencial. Mas também, muito mais, o horizonte da gratuidade do que
da expiação e da satisfação vicariante dada à cólera divina. Ou seja, aquela ideia de Jesus punido em nosso lugar. Então, nesse sentido, dirá o Riquet, palavras do Riquet, prezo muito mais a libertação da teologia da cruz a respeito da interpretação sacrificial. Encontro neste ponto o acordo de tão bons exegetas como o padre Xavier Leon Defort, do que muitas vezes a teologia do sacrifício. Ou seja, ele está dizendo, eu prefiro a teologia do amor do que a teologia do sacrifício. Ou a teologia do bode expiatório. A teologia do amor é a teologia da gratuidade, do amor incondicional. Eu vou até as últimas consequências. O que leva um mártir da vida? Tem que haver alguma coisa a mais. Quando o Riquet trabalha a questão do testemunho. O que é um mártir? É alguém que tem um amor incondicional, uma liberdade fundamental, uma opção fundamental. Eu vou até as últimas consequências. Tem que haver alguma coisa a mais. O mártir não é um ídolo, não é alguém que coloca sua vida por si mesmo. O mártir é alguém que tem a sua carne configurada, a carne do ressuscitado, a carne do Cristo. Por isso, Riquet assume a perspectiva teológica de que nas entranhas do cristianismo, encontra-se uma comunidade formada a partir de uma vítima, Jesus de Nazaré, que foi excluído por todos, por um sistema que enfrentou, concordando em ser excluído, a sua plena liberdade, denunciou e desnudou o sistema do bode expiatório. Isso é forte para ele. Jesus viveu toda a sua vida conscientemente e tinha consciência espiritual claramente percebida. Um dos comentadores do Riquet vai dizer que Riquet, a questão central do cristianismo para ele se pauta, e aí a pesquisa que nossa amiga gostaria de fazer, e que está toda aí a questão, para Riquet, a questão central do cristianismo se pauta no anúncio da morte e ressurreição de Jesus, como cifra da história em que é atestada a abundância do sentido no não sentido. E aquilo que eu dizia, tem que haver alguma coisa a mais, assim, como alguém capaz de dar a vida e é capaz de encontrar o sentido no não sentido. O mártir não é alguém que encontra sentido no não sentido. Como é capaz de encontrar sentido no não sentido? É como Jó, Encontrar sentido aonde não tem sentido. Como encontrar sentido no não sentido? E aquilo que o professor Vanderlei comentava, muitas vezes nós ainda nem não entendemos, nem compreendemos, nós que estudamos Riquet, muitas vezes nem isso entendemos. Certa vez eu mandei um artigo para um lugar com essas questões, os avaliadores fizeram corrigir, porque falaram assim, olha, esse não sentido tem que tirar essa questão do como encontrar sentido no não sentido, porque isso não tem sentido. mas até eu tirei, mas é uma expressão do Riquet, encontrar sentido no não sentido, é dele, mas tem que estar nesse contexto. É encontrar sentido no não sentido. Ou seja, tem que haver alguma coisa a mais. Tem que haver um sentido. Que sentido é esse? Um sentido a mais, que não nos pertence, é anterior a nós e é posterior.
É anterior, mas é posterior. Tem que haver um sentido. Tem que haver um sentido. Então, essa experiência de Deus, ela se apresenta também como obediência amante. Essa expressão é dele. Obediência amante. Obediência amante. Em Pensar a Bíblia, ele diz isso, né? No capítulo Uma Obediência Amante. É um capítulo que tem lá, né, com o título Obediência Amante. Ele vai trabalhar toda essa lógica, né? Ricoeur estabelece uma leitura do quinto mandamento, né? Vale a pena essa leitura. Quinto mandamento, a proibição no âmago da existência humana, né? Uma leitura do quinto mandamento, aproximando-se do grande pensador Franz Rosenwein, né? Então ele diz lá, né? Aproveitando da reflexão para descrever a questão da obediência amorosa nas pegadas de Franz Rosenwein, em sua distinção entre o mandamento e a lei colocada pelo status apodítico das 10 palavras de Deus, né? O Ricoeur vai trabalhar isso, né? É como explica o seu amigo André Lacau, que as leis apodíticas são incondicionais e axiomáticas. Sua aplicação não necessita de uma legitimação. Não matarás. Nunca, em nenhuma circunstância, diz Lacau. Por outro lado, esse mandamento vincula-se a uma reivindicação a um fundamento divino. Sendo assim, é necessário redescobrir a conexão entre o apodítico e a alta manifestação divina, entre o decálogo e a revelação do nome de Deus, em Êxodo 3,14. Aí o Ricoeur recorda a importância de preservar o caráter paradigmático da história recontada, a história, né? A memória da história. Lembra como foi escavada no judaísmo a distinção entre a palavra Haggadah, né, o Akedah, narrativo, e a imaginação, o Halaká, mais normativo. Para o filósofo, o contraste entre eles deve ser mantido para permanecerem significativos. Interessante aqui, né? Por isso, ele vai mostrando justamente essa lógica, né? Então, Haggadah e o Halaká, as normas, né, como questão normativas, né? Para Ricoeur, né, ali a questão da luta de Abraão, de Abraão e Isaac, né? Ele vai dizer, essa luta contra a tentativa de racionalizar o gesto assassino de Abraão, venha ela do Midrash ou não, em palavras, o único Midrash que tem algum mérito aos seus olhos é o que ele considera o Kierkegaardiano, que provoca a seguinte exclamação: a prova de Abraão, como a de Jó, é a prova de Deus. Abraão deve ser e permanecer um assassino, como coloca Kierkegaard. E essa obra de Kierkegaard, se nós recordarmos bem, ela é como diz os jovens, né? Professor, é no mínimo sensacional, né? Ou seja, quando Kierkegaard vai dizer, prefiro que Isaac, né, pense que eu sou um monstro de que Deus seja injusto, né? Pai, cadê o cordeiro? Né? Cadê o cordeiro que será imolado? Né? E Abraão, né, o que ele faz pela promessa? Ele diz, prefiro que Isaac, né, pense que eu seja um monstro do que Deus seja injusto. Né? É a prova da promessa, a prova da fidelidade de Abraão. Ele não joga Isaac contra Deus. Né? Essa, a questão de Isaac é fantástico. Né? E por isso, aqui a questão é justamente essa. Né? A prova de Abraão, como a de Jó, é a prova de Deus. Né? Prefiro que Isaac pense que eu sou um monstro de que Deus seja infiel. Então, Abraão deve ser e permanecer um assassino, segundo aqui, essa grande prova. Mas não Deus. Deus não é infiel. Deus não é infiel.
no grande, na grande obra de Kierkegaard, né? De Kierkegaard, né? Temor e Tremor, em Kierkegaard. Mas é aproximando-se de Rosenwein que Ricoeur assume a ideia de uma extensão da proibição do assassinato, e aqui acho que vale a pena a gente aproximar, né? Que ele vai dizer para uma dimensão da dependência absoluta em Deus. E ele vai se aproximar da questão da realidade do amor, né? Ele vai dizer, porque quando ele aproxima de Rosenwein diz, há uma única forma, é apenas aquela do imperativo do amor, ama-me. A lei é essa, faça isso e não faça aquilo. Mas Rosenwein vai dizer, para quem o amor atua como imperativo. E Ricoeur assume justamente esse imperativo. Na sua obra Amor e Justiça, está lá, né? Ele chama isso de estranheza do discurso do amor. A estranheza do discurso do amor. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo, lá no Amor e Justiça. Para Ricoeur, quando nos deparamos frente a esse imperativo, estamos diante de uma dificuldade. A do escândalo do amor. O amor escandaloso. A do escândalo do amor. A do escândalo do amor. A do escândalo do discurso do amor que assume a forma da obrigação. Se somos nós que temos que distinguir o mandamento emitido do amor de Deus, é decisivo o que Ricoeur chama de elaboração de uma teologia da consciência. É claro, porque se é uma elaboração de uma teologia da consciência, é o que ele chama lá quando ele vai falar nos seus textos que foram publicados agora, após sua morte, que foram aqueles textos das suas conferências nas paróquias, né? E ele diz assim, a moral da consciência exerce uma pressão sobre a ética da responsabilidade. Olha isso. Então, quando eu tomo consciência, então a moral da consciência exerce uma pressão sobre a ética da responsabilidade. Então, a moral da consciência exerce uma pressão sobre a ética da responsabilidade. Então, se esse amor emitido, né, ou seja, o mandamento emitido do amor de Deus é decisivo, então, para uma elaboração de uma teologia da consciência, então essa consciência, a gente poderia dizer, né, essa moral da consciência exerce uma pressão sobre a ética da responsabilidade. Não dá para a gente pensar Deus sem uma responsabilidade com o mundo, com o outro, com a ecologia, enfim, com tudo que faz parte dessa carne, na qual nós somos inseridos como todo, como fraternidade, como unidade, enfim, uma realidade única. Né? Como ele mesmo vai dizer, né? Eu me expresso exprimindo-me no mundo. Né? Eu expresso-me exprimindo-me no mundo. Né? Exprimindo-me no mundo. Por isso a consciência, diz ele, né? Nas pegadas dessa forma da consciência. Né? A consciência como órgão da recepção do querigma cristológico, que goza de sua consciência moderna de uma autonomia que articula o chamado irrestrito da obediência da fé. Também lá, né, dentro dessa lógica. E ele vai dizer, é o horizonte bíblico. É o horizonte bíblico que ordena, né, que para Ricoeur, o ordenamento da consciência e o sujeito convocado se contaminam solidariamente. Olha aqui. Então, dizendo, no horizonte bíblico, é o horizonte bíblico que ordenamento da consciência e o sujeito convocado, né, se tornam essa unidade. Né? Essa expressão dele, né, se contaminam solidariamente, ou seja, é a forma poética de dizer as coisas. Por isso a obediência amorosa engendra uma autonomia
que se configura como chamado à responsabilidade ética para com o outro. Então, a consciência, né, a moral, a consciência, né, moral, exerce essa pressão da ética da responsabilidade. E o amor de Deus deve expressar-se no amor pelo próximo. Por isso ele insiste naquela obra dele, a moral e a ética, né? Ele vai dizer, o amor deve expressar-se, quer dizer, é próprio do amor lançar-nos para fora de nós mesmos. O que é próprio do amor? Lançar-nos para fora de nós mesmos. Essa é uma expressão. Eu falo isso para os jovens nas aulas, os jovens ficam encantados, né? Os jovens dos outros cursos de direito, enfim, da universidade. O que é próprio do amor? É próprio do amor lançar-nos para fora de nós mesmos, né? Lançar-nos para fora de nós mesmos. Isso é um dever a ser cumprido. E continua Ricoeur. O dever, olha que a fala dele, né? É próprio do amor lançar-nos para fora de nós mesmos. Isso porque se há um dever a ser cumprido, o dever é assemelhar-se a Deus, nosso modelo e nosso autor. E se Deus é aquele que se dá, é nosso dever dar-nos. Olha isso. Porque Deus é assim, então nós, se somos semelhança e imagem de Deus, é próprio do amor dar-nos. Dar-nos. Então, o que é próprio do amor? Lançar-nos para fora de nós mesmos. E citando Levinas, ele vai dizer, o amor ao próximo tende a empurrar os seres humanos para fora de si, em direção à pluralidade ilimitada de outros que se colocam contra eles. Desta maneira, o amor encontra-se preso entre a elevação e a exteriorização, diz Ricoeur. Lembrando que para Levinas é bem isso, né? É um eu em saída, é um eu que busca a sua terra prometida, é o eu abraâmico, né? Que busca a sua terra prometida. Quem é o outro? O outro é minha terra prometida. Se eu sou um eu abraâmico, Abraão que é convocado, que é enviado, o outro é minha terra prometida. Vá, Abraão, vá para a terra prometida. Quem é minha terra prometida? O outro. Vá sempre em direção ao outro. Quem é o outro? É tua terra prometida. É um eu abraâmico, é um eu em saída. Né? Então, Ricoeur, né, chama a atenção para a possibilidade de se pensar o que ele denominou teonomia, como uma lei centrada sobre o mandamento do amor, que não contradiz com a concepção de autonomia. A teonomia não contradiz a autonomia da pessoa, uma vez que a própria obediência amorosa é que engendra o chamado à responsabilidade do outro. A teonomia, isso é bonito, né? A teonomia não elimina, né? Ou seja, não contradiz a nossa autonomia. Mas é essa forma, né? Esse jeito de Deus em nós. A teonomia na nossa autonomia. A teonomia não anula a nossa autonomia. A teonomia, uma lei divina, que é o mandamento do amor centrado em nós, a teonomia não contradiz a nossa autonomia.